Fala pessoal, vamos aprender mais um conteúdo com matemática no papel. Olá pessoal, hoje nossa videoaula é sobre operações com números inteiros. Bom, é muito importante você saber para essa aula a regra da adição, subtração, multiplicação e divisão na regra dos sinais que eu vou sugerir aqui. É muito importante, certo pessoal? Você assistir a aula sobre regra dos sinais se você tiver muita dificuldade. Mas eu vou falar aqui por cima também, certo? Durante essa aula. Eu tenho duas questões aqui. Uma, eu até fiz uma enquete lá no YouTube, certo? Essa questão aqui. E eu botei essa aqui um pouquinho mais fácil, certo? Vou resolver as duas. Pessoal, primeiro passo é você analisar isso aqui, ó. Eu tenho menos 17 dentro do parênteses. Como eu não tenho nenhum sinal aqui fora, é como se eu tivesse um sinal aqui positivo aqui, ó. Quando não tem nada, certo? Quando não tem nada aqui, é como se tivesse um mais. Tudo bem? Então, aí você vai ter que resolver esse parênteses aqui. Você tem que fazer o jogo de sinal desse mais com esse menos, certo? É o primeiro passo. E a mesma coisa aqui, ó. Eu tenho mais aqui fora com mais aqui fora. Eu tenho que fazer o quê? O jogo de sinal aqui primeiro, certo? Quando eu fizer esse jogo de sinal, desse sinalzinho que está aqui fora e desse sinalzinho que está aqui dentro, aí eu posso tirar do parênteses. Do mesmo jeito aqui. Sinalzinho fora, sinalzinho dentro. Então vamos lá, ó. Mais com menos, a regra diz o seguinte. Essa é a regra da multiplicação que a gente usa, certo? É como se fosse uma multiplicação aqui, ó. Mais com menos, como é que a gente faz? Sinais diferentes dá sempre menos. Então você tem um mais e tem um menos. Sinais diferentes, não é diferente? Um é mais e outro é menos. Sinais diferentes dá sempre menos, certo? Então, menos 17. Agora a gente vem para o outro. Sinais iguais dá sempre mais. Eu tenho mais e mais. Então, mais com mais dá mais. Essa é a regra da multiplicação. Vá lá na videoaula que eu já sugeri, certo? Também vou deixar lá no final da videoaula essa regra dos sinais para você assistir. É outra videoaula. Então, você vai fazer o quê? Essa regra daqui do parênteses, dentro e fora, é a regra da multiplicação. Sinais diferentes dá sempre menos. Sinais iguais dá sempre mais. Professor, e agora? Agora a gente vai resolver isso aqui, ó. A gente tem um menos 17 mais 35. Nós temos que fazer essa conta. Essa conta não é mais aquela, sinais diferentes dá sempre menos, não. Porque aqui não é multiplicação. Aqui a regra é o seguinte, ó. Sinais diferentes, eu subtraio os números e deixo o sinal de maior em módulo. Como assim? O maior em módulo é esse aqui, ó, certo? Mais 35. Então, subtraio, porque os sinais são diferentes, certo? Então, os sinais são diferentes, eu subtraio e deixo o sinal de maior em módulo. 35 menos 17 dá quanto? Dá 18. 18 positivo ou negativo, professor? 18 positivo, porque o maior em módulo é o 35, ó, certo? Ele é maior que o 17, em módulo, menos 17. Então, a resposta aqui é mais 18. Esse mais poderia nem estar aqui, porque o 18 pode ficar sozinho assim, sem o mais, certo? Quando é positivo, na resposta final não é obrigado a deixar o sinal, mas eu deixei para ficar claro, certo? Agora vamos para essa aqui, ó. O primeiro passo é tirar do parênteses, ó. Então, a gente vai fazer essa operação aqui, ó. Tá vendo? A gente usa a regra da multiplicação. E da divisão também, certo? A regra da multiplicação e divisão é a mesma. Então, aqui, como é que fica? Sinais iguais dá sempre mais. Olha aí, ó, mais, certo? Aí você repete o 4, tira do parênteses, ó. Sinais iguais por quê? Porque aqui é menos e aqui é menos. Sinais iguais. Sinais iguais dá sempre mais, ó. E sinais diferentes dá sempre o quê? Dá sempre menos, ó. Menos e mais. Sinais diferentes, ó. Dá sempre menos e repete o 3 fora do parênteses. Tudo bem, pessoal? E agora a gente faz aquela continha, né? Mesma regra que eu fiz aqui, ó. Sinais diferentes, a gente subtrai e deixa o sinal do maior em módulo. Já não é a regra da multiplicação, certo? Porque muita gente, sinais diferentes é sempre menos. Não. Aqui já é diferente, certo? Porque aqui não é multiplicação. E aqui a gente considera como se fosse. Por isso que é importante ver aquela videoaula que eu deixei para vocês sobre a regra dos sinais. Agora assiste do início ao fim que você vai entender se você tiver com dificuldade aqui, certo? Mas agora vamos lá. Mesma regra que eu usei aqui, ó. Sinais diferentes, a gente subtrai e deixa o sinal do maior em módulo. Então, aqui, ó, 4 menos 3 dá 1. E aqui, professor, esse 1 é o quê? Esse 1 é positivo, que o sinal do maior, ó, o 4 é maior em módulo do que o menos 3, certo? Então, por isso que o sinal aqui é mais. Tudo bem, pessoal? Espero que tenham entendido, ó. Mais 18 e mais 1. Assista as próximas videoaulas, que também tem na playlist aqui no final da aula, certo?
Só um segundo, pessoal. Se eu estou te ajudando, me ajuda também. Clica aqui em curtir e se inscreve no canal, ativa o sininho. Valeu, gente. Obrigado.